Bíblia diz sobre a obediência. Bíblia. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Estou a pedir para se inscrever no canal e deixe teu like e assistir até o fim do vídeo e não se esqueça que a Bíblia não mente. Continuando com a palavra de Deus. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, 15, 16, Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuires. Superabundou a graça. Em Romanos 3:20 diz que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, compreende-se que a lei é um reflexo do caráter divino, de seu amor e justiça. A lei não salva, mas nos revela nossa condição de pecadores, ou seja, nos mostra que estamos perdidos e que necessitamos de um Salvador. A graça de Cristo foi manifestada a todos os homens, porque Cristo morreu por todos, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Porém, a fé e a graça não anulam a lei. Ao contrário disso, confirmam, anulamos, pois, a lei pela fé. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, Romanos 3:31. A obediência pode nos prover proteção e, consequentemente, livrar-nos de doenças. A Bíblia diz em Êxodo 15:26, Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. A obediência é a chave para uma vida de sucesso. A Bíblia diz em Josué 1:8, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Seremos avaliados em termos da nossa obediência aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5:19, Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. A obediência é um dos resultados de amar a Deus. A Bíblia diz em João 14:15, 23, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Respondeu-lhe Jesus, Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz em Atos 5:32, E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Jesus obedeceu ao seu Pai dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 5:8-9, Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O próprio Cristo disse, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 15:10. Deus aconselha-nos que obedeçamos a leis do nosso país. A Bíblia diz em Romanos 13:1-2, Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Em certas ocasiões a obediência a Deus pode requerer a desobediência aos poderes terrestres. A Bíblia diz em Atos 5:29, Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, Importa antes obedecer a Deus que aos homens, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixe teu like. Os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. A Bíblia diz em Efésios 6:1-3, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, e não se esqueça de se inscrever no canal. Continuando, a obediência está voltando a ser discutida pela mídia. Ela tem sido temas de reportagens, debates e até o Congresso Nacional tem falado sobre ela ao retomar o assunto palmadas nas crianças. Falar sobre obediência é voltar ao povo de Israel, pois eles tinham como meta alcançar algo, e para isso teriam que obedecer as regras de conduta. Alcançariam o fim estabelecido se ouvissem o que Deus os havia ordenado. Nós vivemos um século onde obedecer não é mais importante, estamos na geração do desafio, não importando se outros estão sendo massacrados por nossas atitudes, mas temos que ser diferentes. As bênçãos decorrentes da obediência começam com atentarmos à voz de Deus. Para ouvi-la precisamos aquietar, parar, descansar. Na correria por alcançar cada dia mais não ouviremos o que Deus tem a nos falar.
Se ouvirmos a sua voz e prestarmos atenção no que ele diz, a nossa nação será abençoada. A minha cidade só conhecerá a benção de Deus quando ela deixar de adorar a sua chamada padroeira e se voltar para aquele que é o único digno de ser louvado, Deus em Cristo Jesus. Enquanto desobedecermos a sua voz e entregarmos nossa cidade a uma imagem que não nos ouve, não nos vê, seremos cegos como elas. Haverá castigo sobre nós por cada ato de desobediência a Deus. Não devemos nos desviar da sua palavra, não deveríamos ter adorado outros deuses senão ao Senhor. Não poderíamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e onde estamos? Nem sabemos. Estamos perdidos em uma selva de pedra, cada humano devorando o outro por atos e palavras. Pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Não para agora. Tem mais depois da publicidade piscadela de olho. O Senhor tem abundância de bens a derramar sobre nós, mas queremos apenas conquistar com nossos braços. Não queremos nos render ao verdadeiro Deus. Enquanto a nossa cidade e nação estiverem adorando outros deuses, bendizendo entidades, deuses feitos por mãos humanas, assim apenas desfrutaremos do castigo da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão, vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Deuteronômio 28, 15, 16. Não é necessário andar muito para enxergar esta realidade. A natureza clama a Deus sua agressão e em troca nosso campo é alagado de águas fora de época, deixando todo prejuízo de plantações. Em outros lugares a chuva não chega em consequência do desmatamento irregular e desorientado. Haverá castigo sobre nós por cada ato de desobediência a Deus. Não devemos nos desviar da sua palavra. Não deveríamos ter adorado outros deuses senão ao Senhor. Não poderíamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E onde estamos? Nem sabemos. Estamos perdidos em uma selva de pedra, cada humano devorando o outro por atos e palavras. Pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Abundância de bens a derramar sobre nós. Ao entendermos estas verdades, compreenderemos que temos vivido o mesmo de tantos séculos depois destas palavras proferidas por Deus ao povo de Israel. As bênçãos de Deus também nos alcançarão se dermos ouvidos à sua voz e abandonarmos a adoração a outros deuses e voltarmos somente a Ele de todo o nosso coração. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor. Considerando o que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores, 1 João 4:19, Romanos 5:8. No entanto, a obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes, Mateus 7:24. A obediência a Deus deixa legado, Romanos 16:19. A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e ser, Filipenses 2:12-15. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão, Gênesis 22:18. Tem uma promessa para quem obedece a Deus, Isaías 1:19. A obediência traz bênçãos para nossa vida, Deuteronômio 11:13-14. Consequências da desobediência a Deus. Temos a história de Adão e Eva que nos mostra sobre a desobediência a Deus, Gênesis 3:1-3. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Eles ouviram a voz da serpente que os enganou, Gênesis 3:5. Aqui vemos a primeira consequência da desobediência a Deus, perda da intimidade com Deus, vergonha, medo. Veja aqui mais alguns exemplos para refletirmos. Deus rejeitou a Saul depois de desobedecer, 1 Samuel 16:14. Recomendação de Paulo quanto aos que não obedecem, 2 Tessalonicenses 3:14. Haverá castigo por não obedecer ao Evangelho, 2 Tessalonicenses 1:8. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão, 1 Reis 20:36. A não obediência trouxe destruição a Israel, Deuteronômio 8:20. O preço da desobediência, Jonas 1:3-4. Exemplos bíblicos de obediência. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, Gênesis 6:22. Abraão, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, Gênesis 22:17-18. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos. Ó rei, Daniel 3:16-17. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, Atos dos Apóstolos 5:29. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, 2 Reis 18:6.
Paulo, assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos 26, 19. Josué, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14:9. Davi, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita, 1 Reis 15:05. Maria, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Jesus, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. O que realmente agrada ao Senhor é nossa obediência. Obedecer sua palavra, obedecer sua voz. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. João 14:21. Obedecer a Deus é amá-lo e amá-lo é obedecer. Que Deus te abençoe até o próximo episódio. Amém.